Vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, uma vez mais suplicamos a Tua direção no estudo da Tua Palavra neste momento. Guia-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. O objeto do nosso estudo hoje é o milênio. A palavra milênio não existe na Bíblia. Existe a expressão 1000 anos. E este é um estudo pouco compreendido pelo mundo cristão. Então vou tentar explicar o que a palavra de Deus diz. Aqui em Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 1, diz assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a serpente antiga, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs sobre ele selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. No versículo 6 diz: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vou explicar o que eu li até aqui. Só que antes disso preciso ler também primeiro aos Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17, diz: Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Resumindo tudo o que eu li agora. Este período de 1000 anos começa com a vinda de Cristo a esta terra. Quando Cristo voltar pela segunda vez, vão acontecer várias coisas simultaneamente. Primeiro, todos os mortos em Cristo ressuscitarão. Segundo, os vivos que estavam vivos na esperança de Jesus se unirão aos mortos ressuscitados em Cristo e serão arrebatados no ar e irão 1000 anos com o Senhor Jesus. Agora, no momento da volta de Cristo, o resplendor da vinda de Cristo matará os que estavam vivos e que não viviam uma vida de comunhão com Cristo. Muito bem, eles ficam mortos aqui, com todos os outros mortos de toda a história da humanidade. Os mortos ressuscitados, os mortos ressuscitados, mortos em Cristo ressuscitados, com os vivos em Cristo, serão arrebatados, irão 1000 anos. O texto bíblico diz: reinarão com Cristo 1000 anos. Agora, enquanto isso, Satanás fica simbolicamente amarrado, simbolicamente aprisionado nesta terra, não com cordas humanas, mas pelas circunstâncias, preso das circunstâncias, porque não tendo a quem tentar, não tendo gente, este mundo ficará desolado aqui, não tendo a quem tentar, praticamente está preso. Que farão os remidos durante 1000 anos com Cristo? Eles julgarão os santos. Diz aqui o texto de Apocalipse: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Os remidos durante esses 1000 anos revisarão os livros da vida. Porque haverá muita gente que lá nos céus nós pensávamos que estariam e não estarão. E gente que nós pensávamos que não estariam e estarão. Então, para tirar qualquer dúvida da mente humana, nós revisaremos os livros e comprovaremos que Deus teve razão em determinar quem se salvava e quem se perdia. Agora, terminado esse período de 1000 anos,
a santa cidade e os remidos descem para esta terra, porque nosso lar eterno será aqui na terra. E o texto bíblico diz aqui que Satanás será solto por um pouquinho de tempo. Quer dizer, os mortos desta terra ressuscitarão por um pouquinho de tempo. Aí o diabo pensou, agora sim é minha vez, novamente. Onde tem gente, aí está ele feliz da vida. E reúne todos eles para destruir a santa cidade que vem com os remidos. Mas aí sim, cairá fogo do céu, esse será o verdadeiro inferno. Aí será queimado Satanás e todos seus seguidores e não ficará mais pecado para nunca mais. Não sobrará do pecado nem raiz, nem rama, como diz Malaquias. Pastor, dúvidas? Pergunte. A primeira delas, o senhor falou numa prisão para Satanás, né? Duas perguntas, na verdade. Primeiro, como é que ele vai estar preso? É corrente, é corda, e aonde ele vai ficar preso? Primeira pergunta. E a segunda pergunta é, já que Jesus agora retornou pela segunda vez, por que Satanás já não é destruído? Pela explicação do senhor aí, pelo que a gente leu na Bíblia, apenas 1000 anos depois, mas por que desse intervalo aí? O que ele vai ficar fazendo nesse período? A primeira pergunta, já expliquei na minha introdução. Essa prisão não é literal, é uma prisão simbólica, é uma prisão de circunstâncias. Está preso porque não tem a quem tentar. Isso vai ser aonde? Aqui na terra. Terra mesmo. O texto bíblico diz que ele permanece aqui na terra. Certo. Só que não tem a quem tentar, estão todos mortos. Agora, por que Cristo não acaba com o pecado por ocasião de sua segunda vinda? Pelo texto aqui, porque Deus quer dar oportunidade aos remidos para revisar os livros e ficarem completamente satisfeitos. Sabe por quê? Porque quando terminar os 1000 anos, aí será já o fim definitivo. Não haverá mais dúvida na mente humana. Para que não reste mais dúvida, para que o pecado não se levante por segunda vez, tem que estar tudo esclarecido. E eles precisam desse tempo para comprovar que Deus tinha razão em todas as suas determinações neste tema. Pastor, duas perguntinhas também. O senhor falou na questão de tirar as dúvidas da mente dos salvos, né? No momento em que Jesus voltar, nós vamos ser transformados e seremos perfeitos, não é? Por que ainda haverá dúvidas na nossa cabeça? Eu digo dúvidas, mas em realidade não são dúvidas, é a capacidade de raciocinar, é a capacidade de pensar. Mas fica a possibilidade da dúvida. Se ele não tem um livro para ver, ou não tem uma explicação de parte de Deus, fica a possibilidade da dúvida. E ficando a possibilidade da dúvida, fica a possibilidade do pecado. Mas agora vai haver um fim definitivo para o pecado. Não pode ficar nem raiz nem rama da possibilidade de uma futura dúvida. Pastor, por isso precisa ser esclarecido tudo. A segunda pergunta, nós já estudamos que quando começou o pecado, né, no céu, Lúcifer conseguiu convencer 1/3 dos anjos, não é? Ele levou junto com ele 1/3 dos anjos. Então, quando ele ficar aqui acorrentado na terra, acorrentado como o senhor já explicou, né, pelas circunstâncias de não ter a quem tentar, mas quando ele ficar aqui, ele vai ficar acompanhado desse 1/3 de anjos, não vai? A Bíblia nos diz que sim. E se a Bíblia não diz que sim, eu não quero inventar. Eu suponho que esses anjos todos vão acabar por ocasião da volta de Cristo. Porque são seres, não sei, em realidade eu não tenho resposta bíblica para isso. Eu digo o diabo. Ele não diz o diabo e seus anjos. Suponho que quando se refere ao diabo está falando dos seus anjos também, não sei. Pastor, em Apocalipse 20, versículo 6, fala, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Essa primeira ressurreição é aquela que o senhor falou da volta de Jesus, não é isso? Claro. Agora, fala numa segunda morte. Como é que funciona exatamente a segunda morte? Que todos vão morrer, ou quase todos vão morrer uma vez, eu entendo. Agora, uma segunda morte, eu não consegui compreender muito bem essa questão da segunda morte. Todos vão morrer duas vezes, ou todos os maus. Os maus, me refiro àqueles que não querem saber nada com Cristo. Morrem a morte desta vida, mas quando terminar o milênio e Satanás for solto por um pouquinho de tempo, todos os que ficaram na terra ressuscitarão.
e voltarão a morrer quando o fogo cair. Essa será a segunda morte. Então, todo aquele que não quer saber nada com Cristo, prepare-se para morrer nesta terra e prepare-se para morrer a morte futura, porque vai voltar a ressuscitar no fim do milênio. O senhor até usou uma expressão, não sei se é essa aqui. Então, o tal do inferno, como se diz, de queimar, de acabar com tudo, de terminar com o mal, então ele não vai acontecer na segunda volta de Cristo. É isso? Que momento exato seria esse inferno de queimar tudo e terminar tudo? De acordo com o que acabo de ler, o fogo vai cair para destruir a terra depois do milênio, no fim do milênio. Por ocasião da volta de Cristo haverá muito cataclismo aqui, será a natureza mesmo vai gemer aqui, o mar vai sair, vai acontecer miséria na hora da volta de Cristo, porque a própria natureza contaminada pelo pecado não vai resistir à presença de Cristo nesta terra. E antes disso, muita gente que não quis saber nada com Cristo morrerá e tudo, mas o fogo do inferno a que a Bíblia se refere acontecerá somente no fim do milênio. Existe a possibilidade desse milênio, biblicamente, ter uma outra explicação? O retorno do povo de Israel, de repente, para reinar em todo o mundo, de repente, ser o período de reconstrução da terra pelos salvos. A Bíblia dá algum local para eu entender dessa forma? Eu não encontro. Na minha Bíblia não encontro nada que diga... Na minha Bíblia, que suponho que é a Bíblia de vocês e a Bíblia de todo mundo, tudo que se fala sobre milênio está aqui em Apocalipse 20 e isso que acabo de ler. Fora disso não tem nada. Pastor, e esse período de 1000 anos, lógico, ele foi estabelecido, foi determinado por Deus, mas para nós que vivemos uma média de 80 anos, para ser bem otimista, 1000 anos é muito tempo, não é? Para que tanto? Pergunta a Deus. O que para nós é muito, teremos que nos ir acostumando. Se você quer vida eterna, terá que ir se acostumando em matéria de no limites, porque a eternidade não tem limites. Hoje, você com seus 80 anos de possibilidade de vida, talvez, para que tanto? A eternidade, 80 anos, não é a partícula de um segundo. Pastor, para que fique muito fixo na minha mente essa questão do milênio, porque são vários detalhes, né? Quase um quebra-cabeça, de forma bem rápida. Os salvos no milênio estarão aonde, então? Com Cristo nos céus, reinando durante 1000 anos. E aproveitando o tempo para revisar os livros. Os ímpios? Estarão mortos nesta terra definitivamente. E Satanás? Estará nesta terra amarrado pelas circunstâncias, sem ter a quem tentar. E terminado o milênio, todos os mortos desta terra ressuscitarão, aí Satanás será solto, porque terá quem tentar, mas é um período curto do tempo, porque quando Cristo descer esta terra com remidos para estabelecer nosso lar nesta terra, ele tentará ainda arrebatar a cidade de Deus, mas será destruído definitivamente. Eles vão se organizar, os ímpios que vão ressuscitar? Como é que vai ser isso? Não me pergunte muitos detalhes, mas aqui diz assim: sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. O número dessas pessoas é como a areia do mar. Marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. Nesse momento desceu fogo do céu e os consumiu. Suponho que estão organizados. Quer dizer, em matéria de Bíblia, não gosto de fazer conjecturas. O que está escrito, não gosto de inventar mais que isso, porque seria a minha ideia particular, não o que está escrito na Palavra de Deus. O que quero lhes dizer é que durante o milênio não há oportunidade para ninguém. Por isso a Bíblia é taxativa em dizer: hoje é o dia de boa nova. Hoje é o dia da salvação. O que tiver que fazer hoje, faça. Porque quando acabar esta vida, seja por uma morte amanhã, seja com a volta de Cristo quando Ele voltar, acabou, não tem mais oportunidade. Essa sua afirmação, pastor, ela é dura, né? Porque os que estão aqui na Terra no período do milênio, eles vão estar mortos. Aí então eles ressuscitam. É baseado no que o senhor acabou de afirmar,
ao ressuscitarem, eles não vão ter chance de salvação, mesmo mediante tantas provas ali, Satanás aqui, Jesus ali, a cidade santa, mas não tem mais chance nesse período? A Bíblia não fala de chance absolutamente. Todas as chances do ser humano terminam antes da volta de Cristo. Por isso a Bíblia diz, hoje é o dia de boa nova. E há muitos versos que falam da lamentação dos seres humanos, que dizem, passou a colheita, acabou o verão e nós não fomos salvos. Então, hoje multidões e multidões se acham no vale da decisão. De um lado, Deus com sua palavra escrita. De outro lado, o inimigo com suas fábulas, suas teorias, suas mentiras, suas seduções. Pena que o ser humano corre atrás das seduções do inimigo, mas não corre atrás da palavra de Deus. Por exemplo, está de moda ler o Código da Vinci. O Código da Vinci. Gente que nunca abriu a palavra de Deus para ver o que dizem os evangelhos, está aí, o Código da Vinci, as dúvidas do Código da Vinci. Por que não lê o que o evangelho diz? O Código da Vinci é uma novela inventada pela imaginação criativa de um escritor. Agora, a Bíblia é realidade, escrita por Deus. Ninguém corre na realidade, corre atrás da fantasia e toma a fantasia como certo. E a realidade toma como fantasia. Quer dizer, o ser humano está tudo de cabeça para baixo. Por isso, hoje, o Espírito Santo ainda trabalha, ainda bate a porta do coração, ainda chama, mas Deus só pode chamar, não pode forçar ninguém. Não pode empurrar a porta. Eu sempre digo que, para mim, Cristo é a pessoa mais cortês que eu conheço. Ela bate o coração. Ele não empurra a porta, você entra pela força, não. Se você quiser, você aceita. Se você não quiser, você rejeita. Uma última pergunta, pastor, sobre esse assunto aqui. Com o fogo, e então Satanás será consumido, juntamente com aqueles que o seguiram, qual a possibilidade do mal renascer? Porque, pelo que eu entendi, esse fogo vai ser aquele fogo consumidor, não é verdade? Exato. E agora, aonde que tem a possibilidade, da mesma forma como um dia o mal surgiu, existe a possibilidade dele surgir novamente no coração de um salvo, de um anjo, de um ser? O texto bíblico de Malaquias 4:1 diz, pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Está se referindo àquele dia. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abraçará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. O mal não se levantará pela segunda vez. Jesus vem a colocar um ponto final na história do pecado. Tudo que os seres de outros mundos tinham que ver, já viram. Tudo que nós tínhamos que sofrer, já sofremos. Já não há por que esperar mais, já não há por que duvidar. Agora sim, inclusive as últimas dúvidas de que quem se salvou, por que não se salvou, estão elucidadas. Agora já não existe a possibilidade mínima de que o pecado se levante por segunda vez. Por isso quero terminar apelando a teu coração. Não sei há quanto tempo você está estudando a Bíblia, não sei há quanto tempo você está conhecendo as verdades divinas. Talvez muitas destas ideias bíblicas vão de encontro àquilo que você pensava. Muitas vezes você treme diante de algumas verdades. Muitas vezes é fácil até aceitar com a cabeça, mas difícil é praticar. Mas eu te digo uma coisa. Hoje é a tua grande oportunidade. Aceitar a Cristo e aceitar sua palavra. E aceitar sua palavra é aceitar não somente a salvação quando Ele voltar, sino a felicidade nesta terra. Porque uma coisa é viver sozinho, tentar sozinho, e outra coisa é viver com Cristo e dar cada passo na certeza de que está sendo guiado pelo Espírito Santo, o Espírito de vitória. Que Deus te abençoe ricamente.